Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Depois disso, Jesus tornou a mostrar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Mostrou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. Responderam-lhe: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram numa barca. Naquela noite nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus apresentou-se na praia. Os discípulos, todavia, não conheceram que era ele. Jesus disse-lhes: Moços, tendes alguma coisa de comer? Não, responderam. Disse-lhes: Lançai a rede para o lado direito da barca e encontrareis. Lançaram a rede e não a podiam tirar por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se à água. Os outros discípulos, que não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, foram na barca tirando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram umas brasas acesas, peixe em cima delas e pão. Jesus disse-lhes: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu na barca e tirou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Palavra da salvação. Comentário João 21, de 1 a 11, São João Crisóstomo. O evangelista diz, depois disso, porque o Senhor não andava o tempo todo com eles, como antes. Diz também, mostrou-se, porque já não podia ser visto a menos que o concedesse, porque seu corpo era incorruptível. Menciona ainda o lugar para indicar que o Senhor lhes dissipara boa parte do temor, de modo que depois daquele encontro já se afastavam bastante da casa e não ficavam mais encerrados nela, embora tivessem ido a Galiléia, para evitar o perigo dos judeus. Como, porém, o Senhor não estava o tempo todo com eles, nem lhes dera àquela altura o Espírito, nem lhes incumbira de coisa nenhuma, de modo que não tinham nada para fazer, ocupavam-se da pesca. Daí que siga, mostrou-se deste modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. Outros discípulos também seguiam Pedro. Por isso está dito: Responderam-lhe: Também nós vamos contigo. Pois tinham passado a viver todos em sociedade. Queriam ver juntos a pescaria. Segue. Partiram e entraram numa barca. Porém, pescavam à noite, porque ainda tinham medo. Jesus fica junto dos discípulos angustiados e aflitos. Daí que siga. Chegada a manhã, Jesus apresentou-se na praia. Não se deu a ver a eles, mas quis, não obstante, travar com eles uma conversa. Primeiro lhes fala de teor mais humano. Moços, tende alguma coisa de comer? Como se quisesse comprar algo deles. Como sentiram medo, mostrou-lhes um sinal pelo qual o reconhecessem. Disse-lhes: Lançai a rede para o lado direito da barca e encontrareis. Disto seguiram-se muitas coisas, das quais a primeira é a captura de muitos peixes. Lançaram a rede e não a podiam tirar por causa da grande quantidade de peixes. Mas, no reconhecimento de Cristo, Pedro e João mostraram cada um o seu jeito. João é mais perspicaz e por isso reconheceu Cristo primeiro. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Pedro, porém, era mais fervoroso e por isso mais pronto vai até Cristo.
pois segue. Simão Pedro, ao ouvir dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois estava nu. Refere-se em seguida outro milagre. Logo que saltaram em terra, viram umas brasas acesas, peixe em cima delas e pão. Nosso Senhor já não tira os milagres da matéria pré-existente, mas os opera de modo ainda mais admirável, mostrando como, antes da crucificação, por algum desígnio especial, empregava a matéria pré-existente para produzir os milagres. Para provar que não era miragem o que viram, nosso Senhor manda que tragam dos peixes que pegaram, pois segue. Jesus disse-lhes: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Depois se produz ainda outro milagre, já que aquele montão de peixes não rasgou a rede. Daí que siga. Simão Pedro subiu na barca e tirou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de serem tantos, não rompeu a rede. Comentário João 21, de 1 a 11. São Beda. Como é de seu costume, o evangelista primeiro expõe o fato, depois conta como se desenrolou. Daí que siga. Mostrou-se deste modo. Por essa indicação, aquele discípulo a quem Jesus amava, outra vez, como tantas antes, o evangelista alude à própria pessoa. Ora, reconheceu o Senhor antes de todos, quer pelo milagre daquela pesca, quer pelo som já conhecido de sua voz, quer por recordação da primeira pescaria. É dito que Pedro estava nu, por comparação às roupas que costumava usar, do mesmo modo como falamos alguém parcamente vestido. Por que vens nu? Pode-se supor ainda que estivesse nu à maneira dos pescadores, para melhor pescar. Pedro vai até Jesus com o mesmo ardor que o impelira tantas vezes antes. Daí que siga, e lançou-se na água. Os outros discípulos foram na barca. Não se pense, porém, que Pedro tenha ido caminhando sobre as ondas, mas sim a nado, ou mesmo a pé, já que estavam perto da terra. Segue, não estavam distantes da terra senão 200 côvados. Ou ainda, nos 200 côvados está expressa a dupla virtude da caridade, pois, pelo amor de Deus e do próximo, nos aproximamos de Cristo. Já o peixe assado é Cristo supliciado, pois dignou-se de viver escondido sob as águas da raça humana. Deixou-se apanhar num laço da nossa noite e, depois de se fazer peixe para nós, por sua humanidade, fez-se para nós pão, restaurando-nos com sua divindade. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 12 a 14. Jesus disse-lhes: Vinde jantar. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, e igualmente do peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Comentário João 21, de 12 a 14. Santo Agostinho. Terminada a pesca, o Senhor chama-os para comer. Vinde jantar. Os corpos dos justos na ressurreição não carecerão nem do lenho da vida para pôr-se a salvo da morte, quer por doença, quer por velhice, nem de quaisquer outros alimentos corporais, para evitar a moléstia, quer da fome, quer da sede, porque estarão cobertos da graça segura e inviolável da imortalidade, de modo que, caso queiram, poderão comer, não por necessidade, mas por possibilidade. Não é, com efeito, a capacidade de comer e beber, mas a necessidade que lhes será removida. Assim como, após a ressurreição, o nosso Salvador, envolto já da carne espiritual, porém verdadeira, consumiu comida e bebida com os discípulos, não por necessidade de alimentar-se, mas porque podia. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu?
sabendo que era o Senhor. Ninguém ousava duvidar de que era o Senhor, pois tamanha era a evidência da verdade que nenhum deles ousava, não digo negar, mas até mesmo ficar em dúvida, porque se alguém tivesse duvidado, certamente teria perguntado. Em sentido místico, o peixe assado é o Cristo crucificado, e é ele o pão que desceu dos céus. Nele, a igreja se incorporou a fim de participar da bem-aventurança eterna. Por isso foi dito: Trazei dos peixes que agora apanhastes, para que todos os que carregamos essa esperança, pelo número 7 dos discípulos, no qual aqui está figurada a totalidade dos fiéis, saibamos comungar de tamanho sacramento e unir-nos à mesma bem-aventurança. 3 não deve ser referido ao número de aparições, mas ao número de dias em que aconteceram essas aparições. O primeiro dia, quando ressuscitou. 8 dias depois, quando Tomé viu e creu. Este dia, aqui narrado, em que fez o milagre dos peixes, e quantos dias tenha querido aparecer até o 40º, em que subiu ao céu. Lemos nos 4 evangelistas que o Senhor foi visto 10 vezes depois da ressurreição. Primeiro pelas mulheres junto do sepulcro, depois no meio do caminho, quando elas partiam do sepulcro. Na terceira vez por Pedro. Na quarta, por aqueles 2 que iam para uma aldeia. Na quinta, por muitos em Jerusalém, estando ausente Tomé. Na sexta, quando Tomé o viu. Na sétima, junto do mar de Tiberíades. Na oitava, por todos os 11 no monte da Galileia, segundo Mateus. Na nona, como refere Marcos, durante a última refeição, porque já não comeriam com ele na terra depois daquilo. Na décima, no dia mesmo da ascensão, já não com os pés na terra, mas elevado na nuvem.